Qual foi a coisa mais assustadora e inexplicável que aconteceu com você enquanto estava sozinha em casa? Há cerca de 15 anos eu estava tentando dormir quando meu ex saiu da cama para se preparar para o trabalho. Ela às vezes fazia um exercício antes de um banho. Mas por alguma razão ela decidiu fazer seu exercício no quarto. Eu estava realmente cansado e tentava continuar dormindo. Eu ainda não havia aberto os olhos, mas a respiração dela estava ficando muito pesada e áspera e eu não conseguia voltar a dormir. A respiração dela estava tão pesada e estranha que fiquei tão furiosa. Virei-me e abri os olhos para dizer-lhe para calar a boca e não encontrar ninguém no quarto. A respiração parou de repente e fiquei com uma sensação de arrepio. Então saí para descobrir que ela tinha estado lá em cima no chuveiro. Há muitos anos, quando minha filha de agora 28 anos ainda era uma criança, ela e nosso cachorro estávamos no apartamento em que vivíamos na época. Minha esposa estava no trabalho. Eu estava sentado no sofá assistindo TV. Minha filha estava dormindo em uma palete de cobertores no chão. E o cão, um pastor alemão, mistura híbrida-lobo, estava a cerca de 3 metros de distância deitado na porta entre a nossa cozinha e a área da sala de estar. De qualquer forma, eu estava observando o que quer que estivesse observando quando, de repente, nosso cão, começa com este rosnado gutural de baixo nível. Imagino que ela tenha ouvido alguém em outro apartamento ou passando pelo estacionamento e não pense muito nisso. Com o passar dos segundos, percebo que está ficando louder e eu podemos ver pelo canto do olho que ela levantou a cabeça das patas. Suas orelhas estão empoleiradas e ela está olhando para o teto sobre onde minha filha estava deitada. Eu olho para cima. Não vejo nada. Digo a ele para parar com isso. Logo após eu dizer a ele para parar, ele pula, começa a rodear minha filha dormindo, literalmente andando ao redor da palete onde ela está deitada. E rosna cada vez mais intensamente, até mesmo parando uma vez e saindo rosnando direito, estalando seus dentes. Tudo enquanto olha para o teto. Depois de cerca de 2 minutos disto, e eu não tendo nenhuma pista sobre o que fazer, já que não consigo ver nada e não quero alcançar minha filha com ela e circulando assim. Ele deitou-se ao lado da minha filha, descansou a cabeça sobre as costas dela e ficou lá por quase 1 hora, ainda olhando atentamente para o teto ocasionalmente, rosnando. Até hoje, eu não tenho ideia do que o inferno estava acontecendo ou do que ele viu/sentiu, mas foi extremamente assustador para mim. Meu marido assumiu recentemente um trabalho de overnights para nos ajudar durante o Covid. Ele só está lá há cerca de 2 semanas e trabalha à noite, jantar, das 21 horas às 6 horas. A noite passada não foi diferente. Ele saiu de casa por volta das 20h15. Nossa filha, de 11 anos, e eu decidi fazer dela uma noite de cinema. Por volta das 23 horas, ouvi chaves em minha porta dos fundos e os sons de sempre que meu marido faz quando chega em casa. Eu me arrastei até a cozinha para ter certeza de que era ela. E foi. Ela me disse que precisava agarrar a manga de compressão do joelho, anda pelo corredor, diz oi para nossa filha enquanto passa pela sala de estar e sobe as escadas. Ela voltou para baixo, me deu um beijo e saiu novamente. Terminamos nosso filme e fomos para a cama. De manhã, quando ela chegou em casa, fiz um comentário de brincadeira sobre ela, esquecendo a manga do joelho. Ela estava genuinamente confusa, como eu me lembrei da noite anterior. Nossa filha confirmou tudo o que eu disse e ela ainda estava agindo confuso. Puxei nossa câmera de movimento de segurança em meu telefone para mostrar a ela quando ela apareceu rapidamente, mas não havia nenhuma filmagem da noite anterior, ou de qualquer outra noite, dele voltando para casa depois de ter saído para o trabalho. Minha filha e eu ouvimos e tocamos, mas ele nunca estava em casa durante aquele tempo. Nada mais fora do comum aconteceu naquela noite. Nós não temos a menor ideia do que aconteceu. Foi motorista de pizza por um tempo na faculdade. Fez uma entrega na área do semi-país tarde da noite. Isto foi antes dos telefones inteligentes, UAS e tudo mais. É claro que a estrada não tinha luzes de rua, então a única luz vinha das luzes da varanda das pessoas, dos faróis do meu carro e da lua cheia. E finalmente, encontrei a casa certa e entreguei a pizza a uma doce velhinha. Mas quando me virei para caminhar de volta ao meu carro, não pude deixar de parar imediatamente. Havia uma sensação estranha de que eu não estava sozinho. Eu estava sendo vigiado. Mas olhei à minha volta e não vi nada. Claro, estava escuro. Quem sabe? Eu me movi lentamente em direção ao meu carro e a sensação não desapareceu. Só se intensificou. Era como se eu estivesse sendo observado antes, mas agora eu estava sendo perseguido ou algo assim. Olhei à minha volta e ainda não conseguia ver nada. Então, encolhi os ombros.
Achei que estava imaginando coisas e abri a porta do meu carro quando de repente ouvi um estalido. Como se algo estivesse batendo no pavimento da estrada muito rápido. Eu entrei no meu carro e mal consegui fechar a porta quando este gigante cujo tipo cão malvado pulou na janela do motorista. Ele estava rosnando e você podia dizer que ele queria um pedaço de mim em grande estilo. Ele tinha babado da boca. Seu hálito embaçou a janela e foi como se eu pudesse sentir a reverberação de seu rosnado no meu peito através da janela. Foi só depois que percebi o quanto estava perto de ser maltratado, ou possivelmente morto, por algum cachorro louco sedento de sangue. Postscript: quando voltei para a loja, metade dos motoristas tinham ouvido onde eu tinha ido para a entrega e me perguntaram sobre o cão. Acontece que já o tinham visto antes, mas ninguém pensou em me avisar sobre isso. Uma noite eu não estava me sentindo muito bem e o andar de cima tinha um banheiro maior, o de baixo era uma velha meia banheira e eu queria deixar isso para ela se minha esposa precisasse usá-lo à noite. Então imaginei que eu também poderia dormir no quarto de hóspedes. Minha esposa não teve nenhum problema com isso, pois ela trabalhou cedo no dia seguinte e eu estava constantemente saindo da cama com uma intoxicação alimentar. Em algum momento da noite, acordei para a porta e uma voz feminina me perguntou se eu estava me sentindo bem. Presumi que fosse minha esposa e respondi: sim, querida. Eu estou bem. Até amanhã. Mas a porta nunca se fechou e nenhum passo desceu as escadas como eu os teria ouvido neste piso de madeira e escadas originais da casa de 1800. Estávamos sozinhos na casa naquela noite. De volta ao colegial eu costumava ficar acordado todas as horas da noite jogando jogos. Eu tinha um cachorro grande na hora que dormia no meu quarto à noite. Eram 2 da manhã e eu estava finalmente indo para a cama. Mas meu cachorro não estava comigo. Então eu me aventurei a encontrá-lo. Fiz meu caminho através da casa até a combinação cozinha/sala de jantar. Estou na única moldura da porta que leva àquele lado da casa. Tínhamos uma ilha na cozinha com um banquinho em que o lixo era normalmente guardado. Então eu subi. Chamei meu cachorro e o vi andar de trás da ilha para trás da mesa da sala de jantar, derrubando toda a correspondência de lixo enquanto ele fazia isso. Eu bufo e ligo a luz sem cachorro. Eu me assusto, me mexo de volta pela casa, e acabo encontrando no quarto dos meus pais. No dia seguinte, eu me regozijo com a história para meus pais e minha irmã mais nova, que muitas vezes afirmava ver coisas em casa. Minha irmã se canaliza e diz: ah, isso é a coisa preta alta. Sim. Às vezes ela gosta de rastejar de 4. Não só em casa, mas só lá em cima. Eu vi um doppelganger de minha mãe alguns anos atrás, e acho que ela ouviu o meu. Eu estava sentado na minha cama e olhei para cima quando a ouvi subir as escadas. Ela passou pela minha porta, olhando diretamente para mim, sem expressão. Entrou no quarto dela e fechou a porta. Eu tinha dito enquanto ela caminhava, mas imaginei que ela não me ouvia ou talvez estivesse pegando algo de seu quarto. Então, cerca de 5 segundos depois, ela gritou lá de baixo, subindo as escadas e disse: você me chamou? E eu não tenho vergonha de dizer que me assustei. Ela subiu, olhou pelo corredor e disse: você fechou minha porta? Eu não fechei. Nem ela. Ela nunca fechou aquela porta porque um de nossos gatos vivia principalmente em seu quarto e assim ela sempre mantinha a porta aberta para que o gato pudesse ir e vir quando quisesse. E não estava fechada apenas como se o vento a tivesse fechado. Estava totalmente fechada e as janelas estavam fechadas. A mãe disse que tinha me ouvido gritar muito claramente: ei mãe, venha cá do andar de cima. Eu não tinha feito tal coisa. Nunca tenho certeza absoluta do que acredito e do que não acredito. Mas estava totalmente sóbria, não cansada. E não era uma coisa do tipo movimento pelo canto do olho. Eu não estava sozinho em casa, mas estava acordado sozinho num sábado de manhã nos anos 80. Quando eu tinha cerca de 7 anos. Acredito que minha mãe era a única em casa porque meu pai foi ao lago para ir pescar naquele fim de semana. E não tenho certeza onde estavam meus irmãos mais velhos. Talvez tenham ido com ela, ociosos. Enfim, minha mãe está dormindo, e eu estou na sala de estar sozinho, assistindo aos desenhos animados da manhã de sábado e fazendo um forte com lençóis e almofadas. Algo me fez dar a volta e vi meu pai de pijama em pé na entrada do corredor com as mãos sobre os quadris, olhando a bagunça que eu estava fazendo e abanando a cabeça. Ela então se virou e entrou no meu quarto, que ficava logo após a entrada do corredor. Cara, eu nem olhei. Apenas reservei para o quarto de meus pais e acordei minha mãe. Não me lembro o que aconteceu depois disso. Isto foi por volta de 35 anos atrás. E sim, meu pai estava bem. Nada tinha acontecido com ele.
Eu estava em meu apartamento universitário e meu colega de quarto havia acabado de se mudar. O quarto dela ficava em frente ao meu, com a sala de estar entre nós. Eu tinha limpo o quarto dela e depois fechei a porta. Deixei a porta do meu quarto aberta quando fui tomar um banho uma noite. Meu banheiro estava conectado ao meu quarto. Também deixei a porta do banheiro aberta. Por acaso, enquanto eu estava no chuveiro, pensei ter ouvido uma mulher falando. Eu nunca tinha conseguido ouvir meus vizinhos falando antes, mas achei que eles estavam falando em seu banheiro que compartilhava uma parede ou algo assim. Quando saí do chuveiro, fiquei surpreso ao ver um vazio negro quando deveria ter havido a porta branca brilhante fechada da porta do meu antigo companheiro de quarto refletindo ao luar. Achei que tinha esquecido de fechar a porta e fui fechá-la. Na noite seguinte fui mais uma vez tomar um banho e deixei meu quarto e a porta do banheiro aberta. Mas desta vez eu verifiquei se a outra porta estava trancada e a porta da frente estava duplamente trancada. Quando voltei a sair, mais uma vez vi o vazio com a porta bem aberta. Eu fechei minha porta e tranquei aquela merda tão rápido. Convenci-me de que havia uma explicação lógica. Então na noite seguinte verifiquei mais uma vez todas as portas e depois fechei a porta do meu quarto. Desta vez, saí do chuveiro e a porta do meu quarto estava aberta junto com a outra porta. Tomei banho e dormi com a porta do meu quarto trancada a partir daquele momento. Acho que isso aconteceu durante várias noites sozinho em casa e posso nem ter ficado sozinho. Ainda assim, foi a coisa mais assustadora que já aconteceu. Não realmente em casa sozinha, mas quando eu era pequena me lembro quando meu pai nos levava para a cama. Eu corri primeiro para me esgueirar atrás da porta do meu quarto. O plano era saltar para fora e assustar meu irmão antes de dormir, já que meu quarto estava justamente em frente ao banheiro e ele tinha que passar por ele para chegar ao seu quarto. No entanto, atrás da porta do quarto estavam dois homens estranhos escondidos. Um tinha barba e cabelo comprido e o outro não me lembro claramente, mas acho que ele era muito magro. O cara de cabelo comprido me sussurrou: "Vá embora." Então eu fui embora calmamente e dormi com meu pai. Minha mãe estava trabalhando à noite e isso não era incomum para mim, então ele nunca questionou isso. Eu estava bem assustada e não queria ficar sozinha, mas não disse ao meu pai o que eu via, pois eu estava petrificada por dentro. Pensei logo que tinha sido avisado por alguns fantasmas assustadores. Fomos assaltados naquela noite. Meu irmão também acordou naquela noite para ir ao banheiro e viu a luz lá embaixo acesa da escadaria. Naquele momento ele pensou que era nossa mãe, e normalmente ele se levantaria cedo para descer e vê-la. Por alguma razão, ele não desceu as escadas naquela noite em vez disso, saltou na cama comigo e com nosso pai também. Quando minha mãe chegou em casa, o andar de baixo estava destruído e ela estava aterrorizada por algo ter acontecido conosco. Ela correu escadas acima em pânico e nos encontrou a todos na cama sãos e salvos. O seguro residencial foi capaz de salvar a maior parte das perdas, e conseguimos um cachorro não muito tempo depois disso como um dissuasor para os ladrões que, ao crescerem, nunca mais tiveram outro problema. Cresci em uma área muito rural. Nossa casa ficava no final de uma estrada sem saída no meio do campo do meio oeste. No colegial eu estava no cross country e no track achei mais fácil correr no final da noite em noites em que não havia prática. Uma noite, que era bastante bem iluminada pela lua, eu estava correndo o último quarto de milha até minha casa e vi outra pessoa correndo na minha direção na estrada da direção da minha casa. Eu vivo em uma estrada sem saída. Não há nada além de campos agrícolas atrás dela e definitivamente não era minha mãe correndo. Isso me surpreendeu tanto que parei por um segundo para considerar o que eu estava vendo. Lembro exatamente o que a corredora estava vestindo e eu a vi correr mais 5 ou 6 passos na minha direção antes dela desaparecer ou se misturar na noite como predador ou algo assim. Agora se poderia ter sido exaustão ou desidratação eu acho, mas eu corri muito mais longe e muito mais tempo do que naquela noite sem ver ninguém se materializar e evaporar. Nunca mais o fiz naquela estrada ou em qualquer outro lugar. Foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Corri para casa chorando lágrimas de pânico e não tenho vergonha de contar a vocês sobre isso. Não pude voltar a correr à noite durante um mês. A primeira vez que a vi eu tinha 6 anos. Estávamos jogando o oposto de esconder e procurar. Uma pessoa se esconde enquanto todos os outros procuram. E uma vez que você encontra a pessoa, você se esconde com ela até que haja apenas uma pessoa procurando. Era a minha vez de me esconder e escolhi me esconder debaixo das escadas onde meu pai guardava todo o equipamento de acampamento, pois havia muitas coisas para esconder debaixo. Atrás, só restava uma pessoa. Com todos nós apertados na sala sob as escadas, a última pessoa que sobrou estava sentada nas escadas acima de nós. Meu irmão.
e pudemos ouvi-lo gritar em sua derrota para que nós rendêssemos. No meu esconderijo eu podia ver a porta que dava para fora e ela estava um pouco rachada. Uma garota da minha idade meteu a cabeça na sala e acenou para mim. Eu tinha dito em voz alta: "Qual era o seu nome?" Sem resposta, ela desapareceu. O que me levou a segui-la, gritando para ela voltar, acabando por desistir do nosso esconderijo. Todos debaixo das escadas, irmãos e primos, começaram a gritar comigo perguntando o que diabos eu estava fazendo e com quem eu estava falando. Ninguém mais a havia visto e não conseguimos encontrá-la ou procurá-la. A próxima vez que a vi, eu tinha ido à casa dos vizinhos para brincar com o menino da minha idade porque eles tinham acabado de adquirir um novo cachorro. O menino vizinho tinha 8 irmãos, Low Mormons. Todos os meninos e o filho mais velho tinha voltado para casa para visitá-lo. Ele veio para o porão onde estávamos brincando. Pouco depois de ter ouvido meu nome ser chamado lá de cima por uma menina, eu tinha imaginado que era uma das meninas vizinhas, pois era comum ter amigos aparecendo sem serem convidados no meu bairro. Todos tinham uma política de portas abertas. A mesma garota que eu tinha visto estava de pé no topo das escadas. Ela me disse para ligar para minha casa e pedir a meu irmão mais velho que me acompanhasse até a casa agora mesmo. Vivíamos bem aqui ao lado. Eu não me assustei nada e só fiz o que ela me disse naquele momento e ali. Meu irmão mais velho estava furioso e não conseguia entender por que eu não podia fazer a caminhada de 15 segundos para casa sozinha. Tenho vários casos em que a vejo e ouço dela quando estou na presença daquele vizinho mais velho, sempre me dizendo que era hora de ir para casa ou não deixar meus irmãos ao lado ou ficar sozinho com ela e nunca. Não sei por que nunca havia questionado ou temido. E eu era uma criança teimosa e odiada quando me diziam o que fazer. Aos 8 anos de idade eu estava dormindo quando tinha sido abalada. Era ela. Ela me disse que eu precisava ficar muito quieto e ir acordar meu pai porque alguém estava do lado de fora da minha janela. Eu fiz o que me mandaram e fui acordar meu pai. Ela tirou sua arma do cofre perto da cama e me instruiu a ficar com minha mãe. Alguns segundos depois, ela começou a gritar com minha mãe para ligar para o 112. Com certeza, havia alguém do lado de fora da minha janela. Quando os policiais estavam me interrogando, eu mencionei a menina que assustou meus pais. Contei a eles sobre a menina pela primeira vez. Assim como todas as vezes que a vi, eles me acolheram para ver o bispo quando eu estava prestes a ser batizado. De qualquer forma, me reuni com ela e dei instruções para contar-lhe tudo sobre ela e quando eu a visse. O que me iniciou em todos os tipos de coisas de terapia da igreja e votos de segredo para receber um presente de Deus e blá 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 blá. Eu a vi no caminho de casa de meus namorados. Uma noite no colegial, eu estava dirigindo por volta da meia-noite por uma estrada secundária que tinha árvores de todos os lados. Eu estava chegando a um cruzamento onde não tinha sinais de parada, mas a estrada perpendicular tinha. Ela saiu da linha de árvores na minha frente, fazendo com que eu parasse um pouco antes do cruzamento. Assim que eu paro, um carro passa pelos sinais de parada logo à minha frente, assustando-me muito. Voltei para onde ela estava e ela apenas sorriu e caminhou de volta para a linha das árvores. Se eu não tivesse parado, teria sido atingido no meu lado do carro pela pessoa que soprou através dos sinais de parada. Já havia em muitas outras ocasiões. Chame-lhe alucinações, chame-lhe intervenção divina, chame-lhe o que você quiser. Mas agradeço por ela. Nunca vi e fiquei assustado, mas em paz, como ver uma velha amiga.